Olá, tudo bom com você? Eu sei que você está cansado de me ver por aqui pedindo isso, mas se inscreve no canal, compartilha para o máximo de pessoas possíveis e clica no like, isso nos ajuda muito. Quando você se inscreve, seu nome automaticamente vai para a nossa lista de oração, tá certo? E você vai fazer parte de uma corrente poderosa de oração todos os dias pela sua vida. Que Deus te abençoe, um grande abraço. Deus vai restituir a sua vida, a sua casa, a sua família. Ele vai abrir o céu ao seu favor. Foi isso que aconteceu com Jó. No livro de Jó, capítulo de número 42, mais precisamente a partir do versículo 10, a Bíblia diz que Jó orou pelos seus amigos que se revelaram ser mais seus inimigos do que seus amigos de verdade. Quando Jó ora, Deus restitui a vida de Jó. A partir daquele momento, a saúde de Jó é restaurada. A família de Jó começa o início de ser restituída. E Jó tem 10 filhos, 7 filhos homens e 3 filhas mulheres. E o nome dessas filhas é citado na Bíblia. A Bíblia fala apenas o nome das filhas e não dos filhos, e isso não é comum, pois o nome de mulheres na Bíblia só aparece se tais mulheres marcarem a sua geração ou marcarem um episódio que precisa ser falado, porque vai dar entendimento lá na frente. E você vai entender que nas filhas de Jó isso também não é diferente. Existe um motivo pelo qual os nomes delas é citado na Bíblia. O nome da primeira, Gemima. O nome da segunda, Késia. Grave esses nomes. E o nome da terceira, Querem-Apuque. E o nome dessas três tem um significado importantíssimo para o que Deus estava fazendo na vida de Jó e para o que Jó estava dizendo para Deus. A Bíblia diz, antes de tudo isso, que Jó era o homem mais próspero do Oriente, temente a Deus, alguém que se desviava do mal. A Bíblia diz que um certo dia Satanás se misturou com os anjos do Senhor e subiu ao céu. Então se apresentou a Deus e Deus, olhando para ele, disse: de onde tu vens, Satanás? E ele disse: de rodear a terra e de passear por ela. Então Deus pergunta: tem visto o meu servo Jó, homem fiel, íntegro, se desviando do mal? Satanás disse: mas tu não deu tanta riqueza para ele, você não deu bens para ele, e não protegeu a ele com a sebe. A palavra sebe significa cerca viva. O Senhor não protegeu ele com a sebe de tal maneira que eu não consigo tocar nele. Tira tudo isso dele e ele cuspirá na tua face. Então Deus deu a ordem a Satanás e disse: vai, tira tudo que ele tem, só não toque no coração dele. Satanás desce como um raio enfurecido. E naquele dia, a Bíblia diz que Jó perdeu tudo que tinha. Porque naquele mesmo dia, Satanás atacou todas as fazendas, todas as riquezas de Jó. E foi o dia que Jó recebeu as notícias mais uma atrás da outra. A Bíblia diz que um dos servos chegava para ele e dizia: eu estava em tal lugar e de repente veio os caldeus e nos atacou, destruiu tudo e só eu sobrei. Estava em tal lugar e de repente veio um redemoinho e acabou com tudo e só eu sobrei. E enquanto esse falava, quando estava terminando de falar, vinha outro e dava a notícia péssima, vinha outro e dava a notícia mal, até que Jó, até aquele momento, havia perdido tudo. Tem dia que é assim, né? Tem dia que você só recebe notícia péssima, notícia mal. E quando tu pensa que não tem mais como piorar, acontece o que aconteceu com Jó. A última notícia destroçou com Jó. O filho mais velho de Jó havia feito uma festa em casa e convidou todos os irmãos. E um dos servos estava lá e voltou correndo para Jó e disse: patrão, eu estava na casa do teu filho mais velho. De repente veio um vento, derrubou a cumieira e matou todo mundo. Todos os seus filhos e filhas morreram. Só ficou eu para vir contar essa notícia. A Bíblia diz que Jó então diz: Deus me deu, Deus tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Imagina Jó caindo de joelho,
chorando. Igual o pai que perde os filhos e dá risada e sorri. Jó era ser humano como eu e você, que se entristece na perda. Mas ele soube reconhecer que foi Deus que havia dado, e se Deus quis levar, isso seria com Deus, e ele teria que também agradecer ao Pai. A Bíblia diz que em tudo nós devemos dar graças. E Jó permaneceu fiel. A Bíblia diz que Satanás voltou lá e Deus perguntou para Satanás: você tem visto Jó? Servo bom e fiel, ele não blasfemou como você disse. Satanás disse: toca na saúde dele, permite que eu toque. Deus permitiu. Jó estava deteriorando, apodrecendo, vivo. A esposa de Jó tratava dele e ele cheirava mal. Ela não aguentou ver o sofrimento, disse: abandona esse Deus seu e morre. A Bíblia diz que os amigos de Jó se aproximaram dele e ficaram 7 dias calados, não conseguiram falar uma palavra com Jó. O sofrimento de Jó foi intenso e Jó não abriu a boca para murmurar. Você sabe quando Jó murmurou? Porque Jó murmurou. Capítulo 10 e capítulo 9. Capítulo 9 e 10. Você vai ler depois. Jó fazendo queixas. Você sabe quando é que Jó começa a murmurar? Quando os amigos de Jó, em vez de apoiar ele, depois do 7º dia, eles abrem a boca e dizem: Jó, você pecou, você é um homem perverso, você é um homem mau, e Jó não tinha feito nada de errado. Então, para dar satisfação àqueles que estavam acusando Jó, Jó abre a boca e começa a se defender, e ele coloca em xeque a justiça de Deus. Ele coloca em xeque a plenitude da graça de Deus. Todas as vezes que você começa a se justificar, todas as vezes que você começa a dar resposta para quem você não deve dar, você está murmurando contra o Senhor. A Bíblia Sagrada diz: quem tentará acusação contra os escolhidos do Senhor, pois é Ele quem justifica. Não se justifique. Aos seus amigos você não precisa se justificar, porque eles te conhecem, sabem quem é você, seus erros, seus acertos. Aos seus inimigos você não precisa se justificar, porque eles não vão acreditar em você. E aqueles amigos de Jó, eu chamo eles carinhosamente de inimigos, porque eles se revelaram mais inimigos do que amigos. Eles estavam ali, mas julgaram Jó. Por quê? Porque quando muitos não entendem o que nós estamos passando, o que resta é o julgamento, mas Deus tem um propósito para tudo, e tudo que você está passando hoje, deixa eu lhe dizer, lá na frente vai servir de testemunho para você, para a sua vida. Deus te fará viver o sobrenatural. Agora permaneça firme. A Bíblia diz que Jó começa a se justificar ao ponto de Deus interferir e perguntar para ele: Jó, você acha que sabe demais? Onde é que você estava quando eu criei a terra e coloquei os firmamentos? E as estrelas dos céus cantavam para mim enquanto eu fazia isso? Onde é que você estava, Jó? E Jó ficou emudecido sem saber o que responder. Deus chega para os inimigos de Jó e diz: ei, vocês se levantaram contra Jó, mas Jó é profeta. Vocês se levantaram contra ele de forma injusta. Agora, se ele não orar por vocês, mal pior cairá sobre a vida de vocês. E a Bíblia diz que a ordem agora é para que Jó ore por aqueles que estavam julgando Jó. E a Bíblia diz que Jó ora pelos aqueles que estavam acusando ele. E quando Jó ora, a Bíblia diz que ele é restituído. Não perca tempo guardando mágoa contra quem está se levantando contra você. Ore pelos seus inimigos, abençoe eles, por aqueles que se levantam como seus inimigos, porque Deus vai abençoar a sua vida, Ele vai restaurar a sua vida. E a Bíblia diz que Jó orou por eles, e a vida de Jó foi restaurada, e Jó teve outra vez, ele tinha antes 10 filhos, e agora passa a ter 10 filhos. E de novo ele tem 7 filhos homens, e 7 filhas mulheres, e 3 filhas mulheres. E o nome das filhas Jó coloca: a primeira, Gemima, que significa lugares altos. A segunda, Késia, que significa permanecer. A terceira, Querem-Apuque, que significa tesouros escondidos. Você sabe o que é que Deus está te falando? A partir disso, quando você ora, intercede por quem te persegue e libera o perdão, eu te coloco em lugares altos. Eu te faço permanecer lá e eu te revelo tesouros
escondidos. Pega essa palavra e eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida e enquanto eu oro por você, lembre de quem tem te perseguido. Enquanto eu oro por você, lembre das pessoas que estão sendo usadas pelo inimigo para julgar a sua vida, para tentar parar a sua vida. Pessoas que estão sendo usadas para tentar destruir o que você tem construído em Deus. Pai amado e querido Deus, eu oro pela vida do teu filho e da tua filha que tem travado sérias batalhas. Batalhas internas e externas, Senhor. Porque ele sabe e ela sabe o que tem passado, o que tem vivido. E quão é difícil, Senhor, estar passando por dificuldades, ainda se levantar filhos de Satanás, agentes de Satanás, Pai, para tentar abater, oprimir, julgar. A tua palavra diz, Senhor, que o único que tem poder para julgar e que pode se assentar na cadeira de julgador, de juiz e de legislador é o Senhor. Por isso, meu Deus, em nome de Jesus, fortaleça o teu filho, tua filha, que ela hoje possa liberar perdão, Pai, na vida, Senhor, daqueles que o têm ou a têm perseguido, Senhor. Mas liberar perdão não é fácil. Liberar perdão não é uma coisa simples, Senhor. E nós não liberamos o perdão porque somos bons, mas liberamos o perdão porque a ordem é do Senhor e porque o Senhor é bondade em nós. Por isso nós perdoamos quem nos tem ofendido, Senhor. E estamos agora preparados para receber a restauração e a restituição do Senhor. Restitui a vida do teu filho, restitui a vida da tua filha no nome de Jesus. E você diz... Amém. Receba a restituição do Senhor em nome de Jesus. Amém? Queridos, já que você recebeu essa restituição, se alegre, curte, compartilha. Não se esqueça de se inscrever se você não é inscrito. Chegou até aqui e não é inscrito, vacilou. Se inscreve em nome de Jesus. Um abraço.